Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 31 e eu quero continuar falando sobre a pandemia. Na verdade, esse já é o quarto vídeo que a gente reflete sobre a pandemia. No vídeo passado, eu falei sobre a morte em uma mensagem para aqueles que ficam. Então, se é o seu caso, se você perdeu alguém nessa pandemia, eu convido você a visitar o vídeo passado, o vídeo de número 30, e ver ali a mensagem que a doutrina espírita pode dar aos que ficam e também um pequeno exercício de mentalização para nos ajudar a nos acalmar e nos confortar. Passa lá, assiste o vídeo. Hoje eu quero falar da tristeza e também da revolta daqueles que perderam os seus amores nessa pandemia. Em primeiro lugar, a tristeza. A tristeza é legítima, é um sentimento legítimo. A perda, as saudades e a gente reaprender a viver sem aquela pessoa que nos faz tanta falta. Então, o sentimento de tristeza é legítimo, a gente compreende, mas no devido tempo, nós devemos nos educar para continuar os nossos propósitos de vida e viver com alegria, com disposição. E o que muito nos ajuda nessa caminhada é a certeza de que somos espíritos imortais, portanto, os nossos entes queridos estão vivos do outro lado da vida e continuam ligados a nós pelos laços do amor. Continuam nos amando e recebem de nós as nossas vibrações, o nosso amor, o nosso carinho, as nossas orações e nos visitam assim como nós os visitamos quando desprendemos do corpo físico pelo sono. Então, esse contato ele perdura para além da vida. O que acontece é que em cada projeto de reencarnação nós temos um determinado tempo onde temos aquele plano de desenvolvimento espiritual, que são as aquisições de nossos valores morais e intelectuais, que é a única coisa que a gente leva. Os nossos amores, aquilo que a gente fez de bom e o que a gente conseguiu evoluir moralmente e intelectualmente, são aquisições do espírito. Então as relações de amor elas perduram, mas o espírito continua a sua trajetória. A encarnação é um estágio. Então, se você está passando por essa tristeza, tente enxergar as coisas não com um olhar para uma única existência. E porque aí você vai ter aquele sentimento, puxa, poderia ter feito mais coisa, tinha projeto de fazer isso, não conseguiu realizar aquilo, a gente tinha tanto para viver. Vai continuar vivendo. E vai continuar vivendo no plano espiritual, onde as prioridades são mais reais para o espírito, para o desenvolvimento do espírito. Então os projetos perduram, não aqueles de ordem material, esses não têm nenhuma relevância para o espírito, mas as aquisições morais, intelectuais, os amores, as relações afetivas, os projetos de crescer e aprender e evoluir continuam, o espírito continua tendo-os e trabalhando neles. Então, se você sente esse vazio, esse desgosto de não deu tempo, não veja só uma encarnação, alguns poucos anos, mas tente enxergar as coisas com uma visão mais abrangente para além da encarnação, porque o espírito não nasceu agora e também não vai morrer aqui. A vida do espírito continua. Continua. Os nossos amores não os conquistamos aqui. A grande maioria deles a gente traz de experiências passadas, porque espíritos que se gostam se buscam e se reúnem para formar novos núcleos familiares nas encarnações ou para permanecerem juntos como amigos. Então, essas relações elas perduram. E cada experiência na carne é um estágio para o adiantamento do espírito. Então nos conforta saber de que o fim não existe, as separações eternas não existem. Se você está triste, mais uma vez, assista ao vídeo número 30, para quem sabe ali você consegue
fazer essa mentalização para te ajudar um pouquinho. Agora eu queria falar também da revolta, porque primeiro perder alguém te causa revolta e causa muita indignação, porque muitos têm aquele sentimento de que não puderam proporcionar um atendimento melhor. Muitas pessoas ficam dias sem atendimento, esperando vaga em UTI, esperando respirador, esperando uma assistência, um transporte, os hospitais superlotados. Então a gente fica com aquela indignação, com aquela revolta, muitas pessoas ficam, né? Que poderiam ter sido feito mais. Poderia ter sido melhor atendido, talvez fosse salvo, né, se fosse melhor atendido. E o político que roubou, o outro que não construiu o hospital, a verba que foi desviada, e todas essas coisas enchendo a nossa cabeça, que a gente lê nas redes sociais e fica cada vez mais indignado, e aí vem aquela revolta, Mas não se deixe levar pela revolta, você sabe por quê? Não existe o acaso na casa do Pai. Deus não se engana, não comete erros. Ele continua no comando, apesar do caos, que aparente caos aqui, a obra de Deus segue conforme o seu comando e a sua determinação. Nós acreditamos em Deus e acreditamos no seu poder e na sua misericórdia. Então, o fato de nascer e de desencarnar não é castigo. Deus não mata. Né? Porque continuamos vivos. Então não se trata de castigo. E a questão da revolta, que você tem aquela sensação que poderia ter sido feito mais, efetivamente talvez pudesse ter sido feito mais, mas a realidade é, momento de nascer e momento de morrer está predeterminado. No Livro dos Espíritos tem um item que se chama fatalidade. E eles nos explicam claramente que o nascimento e a morte podem ser considerados fatalidades porque está dentro da programação de reencarnação de cada espírito, quando vai nascer, onde vai nascer, em que condições vai nascer, em que família vai nascer, e o dia que vai desencarnar e em que condições vai desencarnar. Então está no projeto de cada espírito. Então, por mais que se faça, quando é o momento do desencarne, ele acontece. Então essa revolta não tem muito sentido, porque a gente tem que entender que Deus não se engana e que nada acontece sem a permissão de Deus. É claro que um desvio da lei de Deus, como já falei em outros vídeos, são assassinatos, suicídios e abortos, que não está no planejamento. Então são infrações graves à lei de Deus. Assista lá. Mas o momento do nascimento e o momento da morte, a morte por enfermidades, por calamidades, por catástrofes, por acidentes, não importa. O momento e a forma da morte, como a pessoa vai morrer, estão pré-determinados e fazem parte do plano do espírito, o plano de reencarne, tá ali, vem entre o nascimento e a data da morte, nós temos o nosso livre-arbítrio e aí podemos tomar as nossas próprias decisões, conduzir a nossa vida para seguir aquele pré-planejamento que a gente traz na encarnação, que a gente não lembra, mas intuitivamente a gente busca pessoas, busca circunstâncias para seguir, mas por força do nosso livre-arbítrio nós podemos optar por fazer uma coisa ou fazer outra. Agora a data da morte a gente não escapa. Então se você sente essa revolta de que não era para ter sido, infelizmente sim, era para ter sido, mas Deus está no comando, lembrando-se que Deus não mata ninguém. Deus cria, Deus não mata, cria, uma frase de Herculano Pires que eu li ontem no livro chamado Educação para a Morte, um livro lindo, leia, é muito bom, Educação para a Morte. E Herculano diz, só o homem mata para se vingar. Deus não se vinga de ninguém e não mata, Deus cria. Então, todas essas coisas estão dentro do planejamento divino para nós. Vamos nos concentrar em orações, pedindo que possamos acalmar o nosso coração, aceitar essas provas duras da vida e encontrar um novo propósito para nós que aqui ficamos, de levar
uma vida produtiva, uma vida útil, fazendo bem aos nossos semelhantes, praticando a caridade para o nosso próximo, em nome daqueles que amamos e que estão velando por nós no plano espiritual. E nós aqui podemos igualmente velar por eles, com as nossas orações, com o nosso carinho, com o nosso desejo de que estejam bem, com a nossa troca de energias e de amor. Então, essa comunicação é possível, nós fazendo a nossa parte aqui, enviando todo o amor do mundo para eles, com bons sentimentos, sem revolta, sem desespero e sem o choro, com calma, com serenidade, para eles também receberem a nossa serenidade. E eles permanentemente também nessa troca fluídica de amor para conosco. A vida não termina aqui, nós os reencontraremos. E o amor permanece. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, espero que você possa se acalmar. A doutrina espírita com certeza vai te ajudar. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe. E então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!